Olá, eu sou a Letícia. Eu sou a Manuela. Somos alunos de nutrição da Unicep. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Gerar e Nutrir, um programa integrado, multidisciplinar e extensionista da graduação em nutrição. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e cheio de dúvidas: suplementação da gravidez, o que é realmente necessário. E para falar sobre esse tema, a gente tem a honra de receber a nutricionista Natália Santarelli. Professora, seja muito bem-vinda. E aí você pode se apresentar, contar um pouquinho dessa história pra gente? Claro. Bom, primeiramente eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui ajudando vocês nessa missão. Eu sou nutricionista, mas antes de cursar nutrição, eu fiz farmácia. Então eu tenho também a graduação em farmácia, tenho pós-graduação em nutrição materno-infantil e nutrição clínica e ministro aulas no curso de graduação em nutrição do Unicep em São Carlos. Professora, ao longo da gestação surgem muitas dúvidas sobre suplemento. O que é necessário, o que é essencial, o que é um mito. Hoje existe um suplemento realmente recomendável para a gestação? A gente tem vários nutrientes que são importantes, né? Nesse momento, nessa fase, né, de vida. Dentre eles, a gente pode destacar o ácido fólico, que ele é super importante, né, para o fechamento do tubo neural, que é uma estrutura embrionária que vai originar, né, o sistema nervoso central. Além disso, o ferro é super importante, tem uma demanda aumentada, né, na gestação e também auxilia na prevenção da anemia. E recentemente nós tivemos uma recomendação de suplementação de cálcio para prevenção de pré-eclâmpsia. Professora, alguns indicam o ácido fólico, outros o meticolato. É a mesma coisa? Bom, alguns nutrientes, a gente tem a forma química já ativa, né? Na verdade, o nosso organismo, ele faz isso, mas pensando no suplemento, a gente tem os dois tipos de molécula, vamos dizer assim. Então, a gente tem o ácido fólico e tem o metilfolato. O metilfolato, então, é a forma ativa do ácido fólico. Uma coisa também que é interessante a gente abordar é que a forma química dos nutrientes que vão estar nos polivitamínicos também vai influenciar diretamente o custo, tá? Por isso que a gente vê, né, tanta variação, né, de preço nos suplementos comerciais. Existe algum suplemento que realmente melhora o desenvolvimento do bebê? Como a inteligência, a visão? Vários nutrientes, de uma maneira geral, vão estar contribuindo, mas a gente tem o DHA, que é um tipo de ômega 3, que especificamente vai estar ajudando no desenvolvimento tanto da visão e tanto a parte cognitiva neural. Certo, então os suplementos como o ômega 3 que você falou, o selênio, os probióticos, eles realmente trazem benefícios durante a gestação? Sim, os suplementos de uma maneira geral podem e devem ser utilizados durante a gestação, mas alguns têm evidências mais robustas, outros não, né? De uma maneira geral, eles vão ser bem benéficos para a gestação. É seguro usar os probióticos? Sim, é seguro usar os probióticos. A suplementação, ela deve começar antes da gravidez? O pai precisa se preparar também? Sim, a suplementação e o preparo para a gestação, ele deve iniciar antes, né, da concepção. A gente fala que, idealmente, 6 meses antes. E recomendado pelo menos 3 meses, tá? O desafio é que muitas gestações não são planejadas. E isso, né, às vezes fica um pouco desafiador. Mas o foco é tanto na saúde do homem como na saúde da mulher. E existem combinações que melhoram ou pioram a absorção desses nutrientes, como a vitamina C combinada com o ferro? Sim, a vitamina C, ela melhora a biodisponibilidade do ferro, né? Tanto do suplemento quanto dos alimentos fontes de ferro, né? Principalmente da fração de ferro não M. Mas outras combinações a gente pede para evitar, né? Então, com relação ao suplemento de cálcio que as gestantes estarão usando, a gente pede para evitar com cafeína. Então, café e chás contendo cafeína, a gente pede para evitar nesse momento da suplementação de cálcio, por exemplo. Mas, como a gente sabe, a cafeína também não deve ser, né, ingerida grandemente na gestação. A gente tem evidências que até, né, mostram uma segurança numa quantidade que é quantificável,
Mas os chás também não devem ser consumidos. Não são todos os chás que são permitidos na gestação. A gente tem as exceções dos chás de frutas que podem ser ingeridos de maneira tranquila. O que acontece, pessoal, é que esse público, né, que é a gestante, não são públicos testados nos estudos para que dê segurança para a gente falar sobre os chás, né, e tudo mais. Mas de uma maneira geral, para até qualquer pessoa, a cafeína e o cálcio, né, não devem estar juntos na mesma suplementação ou refeição. Como escolher um bom polivitamínico para as gestantes? Na verdade, a gente tem várias opções para esse público industrializado, né, comerciais. Algumas vêm enriquecidas com um nutriente ou outro, né? De uma maneira geral, o uso ele deve ser feito mediante a prescrição de um profissional, então do médico ou do nutricionista. Mas, minimamente, todas as versões comerciais acabarão atendendo, tá? De uma maneira geral. E pensando, né, em suplementos como whey protein, creatina, que estão bem em alta hoje em dia, as gestantes podem fazer uso desses suplementos ou não? Poder pode. O que a gente precisa se atentar é a quantidade de proteína que essa gestante está ingerindo. Então, se estiver dentro ou necessitando ou há uma deficiência pela ingestão oral, pode ser recomendado, mas não que seja necessário. Existem vitaminas que podem fazer mal no excesso? Sim, a gente pode ter o que a gente chama de hipervitaminose, né? No caso da gestante, a gente nunca vai trabalhar com excesso de vitamina, porque elas podem ser teratogênicas, né? Então podem levar a malformações fetais. Então a gente não vai trabalhar com ultrapassar esses limites de recomendação por esse risco. Mas temos sim, como por exemplo a vitamina A em excesso pode sim ter um risco potencial. E essa suplementação ela muda para tentantes, gestantes, lactantes? E como que adapta essa suplementação em cada uma dessas fases? Primeiramente, a gente tem de uma forma generalizada necessidades diferentes nas 3 fases, né? Então a gente tem uma necessidade diferente. Alguns suplementos eles vão acabar sendo usados, né, durante os 3 períodos, mas eu, por exemplo, costumo trabalhar com relação às quantidades de maneira mais individualizada, né? Que para isso a gente tem a manipulação, né, as farmácias magistrais que ajudam aí nessas fases, né, para a gente individualizar isso. Mas sim, as 3 fases, elas requerem de alguma forma alguns nutrientes em maior e em menor quantidade. E professora, para finalizar, você tem algum conselho principal para a gestante sobre a suplementação? Bom, que faça isso, né, com supervisão profissional, porque essa fase fisiológica é uma fase que requer muito cuidado, porque está gerando uma vida, né? Então, que procure um profissional habilitado, né, que faça o pré-natal, que esteja presente nas consultas, faça os acompanhamentos, que aí vai dar tudo certo, tanto para o bebê quanto para a mãe. Certo. Muito obrigada, viu, professora Natália, pela participação, por compartilhar com a gente tanto conhecimento. Sim. E para vocês que estão nos assistindo, nós esperamos que realmente tenham esclarecido algumas dúvidas sobre o que realmente é necessário da suplementação durante a gestação. Também nós pedimos que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas, com quem vocês acham que vai ser de importância também esse conteúdo. E nós nos vemos no próximo episódio.